O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre direito financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Siqueira. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Saber Direito. Bom, essa semana vamos falar sobre direito financeiro. Bom, os seguintes temas vamos abordar. Bom, esse é um assunto importantíssimo porque é um assunto, como eu disse, afeta a ideia de federalismo fiscal. E saibam vocês que a discriminação de rendas, ela é concebida pelo Supremo como cláusula pétrea. Então, temos uma cláusula pétrea aqui no direito tributário, né? Bom, a discriminação de rendas, ela abarca dois temas. Nós temos aqui dois assuntos enxertados nesse grande tema que é a discriminação. O primeiro assunto é a atribuição de competência e o segundo é a repartição de receitas, também chamada de distribuição de receitas. Bom, vamos falar agora minudentemente sobre a atribuição de competência, os detalhes, né, que permeiam a atribuição de competência. Bom, gente, o que significa atribuir competência tributária? Quem faz isso? Bom, atribuir competência tributária significa dividir o poder de instituir tributos entre os entes políticos. Quem leva a efeito essa atribuição de competência? Quem leva a efeito é a Constituição da República. Então, nós temos essa atribuição de competência se espraiando pelos artigos 145 a 156 da Constituição da República. Ora, e por que essa atribuição de competência é importante, né? Porque ela se revela de fundamental relevância na questão do federalismo. Porque a atribuição de competência, ela descentraliza o poder político. Então, nós temos aqui, né, a descentralização do poder político com a atribuição de competência. Bom, gente, o que acontece? Não fosse a atribuição de competência a descentralizar o poder político, aquela autonomia de que são dotados os entes, aquela autonomia do artigo 18 da Constituição da República, ela seria letra morta, né? Por que seria letra morta? Porque os entes não teriam como cumprir os seus mistérios constitucionais, não fosse a atribuição de competência, não conseguiriam produzir recursos próprios e se tornariam, obviamente, reféns do ente político maior. Eu gostaria de enfatizar que a Constituição da República de 88, ela refinou esse sistema de discriminação de rendas, a começar pela atribuição de competência. Refinou porque, ao tempo da nossa ordem constitucional anterior, que é a ordem de 67, estados e municípios se situavam num patamar inferior com relação ao patamar ocupado pela União. Então, nós tínhamos aqui uma federação apenas no papel, né? A moldura, em verdade, era a de Estado unitário, né? Porque estados e municípios dependiam a todo momento, sobremaneira, das benesses a serem conferidas pela União. Então ficava bastante complicado. A Constituição da República de 88 que implementou esse sistema de atribuição de competência. Obviamente que a União permaneceu com a maior parte do bolo tributário, mesmo porque a União detém também a maior parte dos afazeres. Mas a Constituição de 88 tornou mais equânime essa repartição de competências, a atribuição de competências. Como eu disse, temos um assunto aqui importantíssimo, né, se formos olhar para a questão do federalismo, porque, repiso, a atribuição de competência, ela descentraliza o poder político. Então, nós temos aqui os entes com autonomia financeira. Aí eu lhes pergunto, de que adiantaria o autogoverno, a autoadministração, não fosse a autonomia financeira, né? Seria impensável se os entes não pudessem
arrecadar recursos próprios, né? Eles, como eu disse há pouco, se tornariam reféns do ente político maior. Então, essa sistemática de atribuição de competência, ela foi tornada mais equânime pela Constituição da República de 88. Vejam bem, muito embora tenhamos aqui essa atribuição de competência bastante bem distribuída, né, a atribuição de competência não é a salvadora da pátria. E por quê, gente? Porque de nada adianta a Constituição outorgar competência tributária aos entes se em determinado território não circula riqueza significativa. Então, imaginemos aqui, né, a seguinte situação. O território, né, é um território que ostenta um índice de desenvolvimento humano pífio, é um índice de desemprego alarmante, a economia caminhando a passos lentíssimos, a produtividade parca. Então, nesse território, o que acontece? Não circula riqueza significativa. E se não circula riqueza significativa, é intuitivo que nós pensemos que neste território não ocorram fatos geradores, pelo menos fatos geradores suficientes a culminar numa arrecadação que se revele, uma arrecadação que se revele plausível. Então, o que acontece? Para amainar, para contemporizar essa situação que eu diria nefasta, essa situação, né, oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores, para contemporizar isso, a Constituição vem com outro mecanismo que igualmente integra a discriminação de rendas, que vem a ser a repartição de receitas. Então vejam, a repartição de receitas é um mecanismo criado pela Constituição da República de sorte a contemporizar aquela nefasta situação oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores. São territórios nos quais, repito, não circula riqueza significativa, né, índice de desenvolvimento humano pífio, produtividade parca, não ocorrem fatos geradores. E de nada adianta aquela competência tributária outorgada pela Constituição, porque o ente político cria os tributos cuja competência tributária a Constituição lhe outorgou, no entanto, não ocorrem fatos geradores. Então, por lei ordinária, ele institui o tributo respectivo de acordo com a competência tributária, mas no âmbito de seu território não ocorrem fatos geradores que sejam suficientes a gerar uma arrecadação plausível. Aí, o que acontece? A Constituição entra com esse outro mecanismo, que é o mecanismo da repartição de receitas, o mecanismo da distribuição de receitas e tenta contemporizar essa situação. Agora, atenção. Ora, se a atribuição de competência é mecanismo de fundamental importância na questão da descentralização do poder político, a repartição de receitas é mecanismo de fundamental importância para equilibrar financeiramente o pacto federativo, exatamente para contemporizar aquela situação oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores. Agora percebam que aqui nós temos algo bastante interessante. A atribuição de competência é mecanismo que se insere ainda na seara do direito tributário. Então é matéria pertencente ao campo do direito tributário. A Constituição, né, outorgando competência aos entes políticos. E com relação à repartição de receitas, né, o que nós temos? Nós aqui já temos uma temática afeta ao direito financeiro. Por quê uma temática afeta ao direito financeiro? Porque aqui, percebam, o dinheiro oriundo da tributação já adentrou nos cofres públicos. Aqui nós temos apenas uma divisão intergovernamental de recursos. A relação jurídica tributária já se extinguiu, o crédito tributário já foi extinto. O que nós temos na repartição de receitas é uma divisão
do produto arrecadado pelo ente político maior entre os entes políticos menores. Então, o que acontece aqui é que a Constituição determina que o ente político maior entregue para os entes políticos menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos. É por isso que essa temática está submetida ao campo do direito financeiro, refoge ao âmbito do direito tributário. É uma temática muito interessante. Então, temos aqui, só para recordar, a discriminação de rendas, abrangendo dois temas, a atribuição de competência e a repartição de receitas. Aí vejam, a atribuição de competência, como eu disse, se submete ao direito tributário. Já a repartição ou distribuição de receitas se submete ao direito financeiro. E eu disse que a atribuição de competência é importante para descentralizar o poder político, ao passo em que a repartição de receitas se revela importante para fins de equilíbrio, o equilíbrio financeiro do Pacto Federativo. Então, falando mais um pouquinho sobre a repartição de receitas. Aqui, o que temos é o seguinte, a Constituição determinando que o ente político maior, vejam, é uma determinação constitucional, de sorte que o ente político maior não pode se eximir, né, de entregar para o menor parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Então, é a Constituição determinando que o ente político maior entregue para os entes políticos menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos. É uma determinação constitucional. É por isso que essa repartição de receitas, ela se confunde, né, a rigor, aliás, é a mesma coisa do que a transferência obrigatória de receitas. Então, nós temos aqui uma receita transferida obrigatoriamente, ou seja, uma receita transferida por determinação constitucional. Então, aqui o que se divide é o produto arrecadado pelo ente político maior entre os entes políticos menores. Bom, essa atribuição de competência, ela é levada a efeito pela Constituição da República nos artigos 157 a 162. Né? É uma técnica que se presta a equilibrar o pacto federativo. E vejam vocês, a repartição de receitas, ela ostenta algumas características bem marcantes. A primeira característica é essa. Aqui, o ente político maior não pode se eximir de entregar para o menor parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Então, é uma transferência obrigatória, uma transferência que se dá por determinação constitucional. A segunda característica, bastante importante, é a seguinte: atenção, aqui o ente político maior, o ente que deve promover a entrega, ele não pode condicionar essa entrega ao cumprimento de determinados requisitos. O ente político maior não pode apor requisitos à entrega, dizendo, olha, ente político menor, eu só vou lhe entregar o dinheiro se porventura você cumprir este, aquele ou aquele outro requisito. Então, não há essa possibilidade, porque a Constituição, ela veda o condicionamento. Essa vedação ao condicionamento vem consubstanciada no artigo 160 da Constituição da República. Portanto,